lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 22, nós ouvimos aquele hino maravilhoso, né, que fala que eu tenho que saber quem eu sou, né? Diz, o que o Senhor diz que eu sou, é quem realmente eu sou. E em Lucas, no capítulo 22, no versículo de número 19, Jesus, ao falar sobre a Santa Ceia, ele disse uma coisa muito interessante, que nós vivemos relembrando aqui, está até nos nossos cartazes: fazer isto em memória de mim. Né? Quando ele parte o pão, quando ele serve o vinho, simbolizando o seu corpo e o seu sangue, ele disse: fazer isso em memória de mim. E eu penso que esses dias que nós estamos passando são dias propícios para nós lembrarmos do Senhor, do que Ele disse na sua palavra, mas principalmente para nós tomarmos posse e relembrarmos o que Ele diz que nós somos. Amém? Nós confiarmos naquilo que Ele diz que nós somos. E esse capítulo de Lucas, capítulo 22, 19, eu disse errado. 22, 19, Jesus diz então fazer isso em memória de mim. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite está em Lucas 12, versículo 32, que ele vai falar que eu e você somos o seu pequeno rebanho. Ele falando isso para os seus discípulos naquela ocasião. Ele disse assim em Lucas 12, versículo de número 32. E exatamente é nesse texto, nesse versículo, e no contexto no qual ele foi escrito, que eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem. Jesus fala assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então Jesus diz: não tenham medo, pequeno rebanho. Amém? Nós, o Salmo de número 100 diz que o Senhor nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Que eu e você devemos nos alegrar e lembrar que o Senhor é o nosso Deus. E por causa dessa lembrança, né, eu comentei que Jesus diz: fazer isto em memória de mim, partilhar a Santa Ceia em memória de mim até que eu venha. Nós temos que lembrar o que o Senhor tem dito, o que o Senhor já disse a meu respeito e a seu respeito, porque quando nós tomamos posse de quem nós somos em Deus, do cuidado que o Senhor dispensa a cada um de nós, isso nos traz segurança, principalmente nesses dias que nós estamos passando. E nesse contexto de Lucas, capítulo 12, então, onde Jesus diz: não tenham medo, pequeno rebanho, nós devemos lembrar quem é esse pequeno rebanho a que Jesus estava se referindo e no que esse pequeno rebanho se transformou. O pequeno rebanho era um pequeno grupo de discípulos, um pequeníssimo comparado ao que esse pequeno rebanho se transformou nos nossos dias. Esse pequeno rebanho se transformou na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, espalhado em toda a terra, sobre vários idiomas, em várias nações. Então aquele pequeno rebanho tomou posse daquela palavra que Jesus havia dado lá em João 10, de que Ele era o nosso pastor. Amém? E eles se sentiram então protegidos do Senhor, cuidados pelo Senhor, ovelhas do Senhor, a quem era dispensado um grande cuidado. Eles tomaram posse de quem eles eram e avançaram mundo afora, pregando a palavra do Senhor, ao ponto de hoje termos nos transformado nessa igreja enorme, espalhada em todos os cantos desse mundo, né? Falando de Jesus em tantos idiomas diferentes. Então aquele pequeno rebanho realmente não temeu. Mas a minha pergunta, e a pergunta do texto, você pode estar falando: mas de que é que eles tinham medo? A que medo Jesus estava se referindo? E esse medo que está dentro desse contexto de Lucas 12 tem muito a ver com os nossos dias. Se nós pegarmos Lucas 12, Mateus capítulo 6, quando Jesus está ministrando o Sermão do Monte, tem um versículo, um texto enorme que Jesus vai tratar sobre a preocupação que nós temos com a nossa vida diária. E esse tema, preocupação com a nossa vida diária, dizendo respeito a sustento, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que eu vou pagar as minhas contas, ele está muito presente nos dias de hoje, nesses dias que nós estamos passando.
Então é tempo de nós lembrarmos do poder, da capacidade que foi dada àquele rebanho que acreditou que realmente pertencia ao Senhor Jesus. Eu e você temos que ter essa convicção nesses dias grandes de que Ele é o nosso pastor, lá do Salmo 23, que diz que nos leva a águas tranquilas, mas não apenas isso, deixando bem claro que o mundo, a vida, não é só vida de águas tranquilas, mas o mesmo Salmo 23 diz que Ele está comigo e com você, que Ele passa conosco no vale da sombra da morte, lembrando-nos que esta vida, ela termina, e ela termina com a morte aqui na terra, né? Todos nós terminamos com um tempo maior de vida, os outros um tempo menor, mas ela se encerra aqui com a morte desse corpo físico. E nós não tememos porque nós somos o rebanho daquele pastor que nos garantiu a vida eterna, amém? Que compartilha com a gente aqui nesta noite o seu corpo e o seu sangue. Nós compartilhamos em união e nos lembramos que somos um pequeno rebanho. Esse pequeno rebanho é o corpo do Senhor aqui na terra. Esse pequeno rebanho é a igreja do Senhor aqui na terra. E nós ceamos juntos porque participamos juntos, acreditamos no mesmo Deus, acreditamos no mesmo Espírito, temos uma mesma fé. Por isso nós somos corpo do Senhor, rebanho do Senhor. E é para mim e para você nessa noite que Jesus diz: não temam, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai, o Pai Celestial, Ele resolveu, Ele determinou entregar a vocês o reino. Então não somos qualquer coisa, não somos qualquer um grupo de pessoas, mas nós somos rebanho do Senhor, ovelhas do seu pastoreio. Amém? Você que está aqui para dizer amém, graças a Deus que eu sou ovelha do Senhor. Amém. Amém? Você que está me ouvindo pode dizer graças a Deus que eu sou ovelha do pastor, mas não é de qualquer pastor, é do sumo pastor, daquele que teve o poder de dar a sua vida por mim e por você. E nós olhando nesse texto de Lucas 12, Jesus diz assim, que eles seriam supridos nas suas necessidades diárias, que eles não deveriam ficar preocupados com comer, com beber e com vestir. Ele faz algumas comparações aqui nesse texto, e ele vai falar dos passarinhos, né? Que Deus cuida dos passarinhos muito bem, que no versículo de número 27 falou: observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente que comer ou que beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, versículo 31, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Amém, amados? Eu e você precisamos lembrar de quem somos. E essa palavra, lembrar de quem somos, ficou mais forte ainda depois que nós ouvimos o hino que foi ministrado aqui, né? Que Deus diz que eu sou. Esse sou eu. O que Deus diz que você é você. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E esse texto diz que eu sou ovelha dele, que ele é o meu pastor. Então ele cuida de mim, ele cuida de você. E os seus olhos estão voltados à nossa oração. É tempo de nós lançarmos todas as nossas ansiedades diante do Senhor. E esse pequeno rebanho do qual o apóstolo Pedro fazia parte, né? Ele diz lá na sua carta de 1 Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a vosso tempo ele vos exalte, lançando sobre ele, quer dizer, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Mas tem essa fase,
humilhar debaixo da potente mão de Deus. Às vezes nós temos muita dificuldade de nos declararmos, mas de mente e coração completamente dependentes do Senhor. Porque quando todas as coisas estão bem, o mundo está estabilizado, as situações estão estabilizadas no lar, na nossa casa, nós tendemos a nos fortalecermos, tendemos a nos sustentarmos nessas coisas. E são coisas que o próprio Deus deu. E a gente esquece que são coisas, situações, estruturas que o próprio Deus nos cercou, pelo cuidado que Ele tem conosco, porque Ele é o nosso pastor. Mas é Ele que mantém essas estruturas todas que Ele tem nos dado. É Ele. Então a nossa confiança tem que ir além de toda estrutura de apoio que eu possa ter, uma boa família, um bom emprego, uma boa casa. Tem que ir além disso e olhar além disso. A mão de quem está sobre tudo isso? A mão do nosso Deus. Aquele que disse para eu e você não temermos. A mão do nosso pastor, a sua boa mão. É Ele que mantém tudo isso. Mas esse mesmo Deus tem poder sobre esses tempos de estruturas, de estabilidade, de tudo, como Ele tem o mesmo poder quando tudo isso parece que se desestabiliza. Ele é o mesmo Deus. Não é isso que diz no Salmo 46? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E eu não temerei ainda que a terra se mude. A terra tem mudado debaixo dos pés de muitas pessoas. Mas nós que estamos firmados na rocha, ela não tem mudado. Nós estamos sobre a rocha, essa rocha é imutável. Essa rocha que meu esposo falou que é mais alta do que eu. Essa rocha é forte, poderosa. Ele é o nosso rochedo e Ele tem cuidado de nós. Então a terra pode se mudar, falando de situações que vão para lá, vão para cá, coisas que nós pensávamos que seria assim em janeiro. Voltávamos da África, a gente estava comentando, meu Deus do céu, com uma perspectiva, comentava com as meninas, neste ano nós conseguimos fazer toda a agenda do chá. O homem faz muitos planos, né? O provérbio diz, mas a resposta certa vem do Senhor. Aí reorganizamos as crianças, começamos o ano animado, vamos fazer assim, né? E o nosso pastor olhou para a gente e falou, não vão fazer assim. E não vamos fazer, não conseguimos fazer, mas não vamos entristecer por isso. Vamos nos alegrar, porque Ele continua cuidando de mim, cuidando de você com amor eterno, né, amados? Esse texto, ele tem muito a ver comigo. Não sei se tem a ver com você. Você tem a ver com você, pastor, porque eu nem estou preocupada com nada disso, né? Eu estou numa nice, né? Graças a Deus que as preocupações vêm sobre as nossas mentes e corações, e nós lançamos essas preocupações sobre o Senhor, mas elas vêm. Então, se você chegou aqui com preocupações, cheio de preocupações, eu convido você a lembrar que aquele pequeno rebanho para o qual Jesus dirigia essas palavras, para o qual Jesus disse, não tenham medo, pequeno rebanho. Esse pequeno rebanho acreditou. E nós somos fruto dessa fé deles, desse crédito que eles deram à palavra do Senhor. Nós somos igreja do Senhor no Brasil, porque aquele pequeno rebanho se multiplicou. Continuou pregando aquela palavra, dizendo, Ele disse para nós não temermos. Ele disse que essas coisas são passageiras. Ele disse que nós não devemos fazer tesouro na terra, mas fazer um tesouro no céu. Que é tempo, irmãos, de mesmo nas dificuldades, nós não esquecermos o que diz o versículo seguinte, de vender, que fala sobre compartilhar, versículo 33 de Lucas 12. Venda o que tem, deem esmola, quer dizer, não se prendam essas coisas que são passageiras. Compartilhem, distribuem, se preocupem com as outras pessoas, né? Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É dia de nós nos voltarmos para os céus, é dia de nós voltarmos para a palavra do Senhor, de nós nos humilharmos no sentido de dependermos completamente do Senhor. Falar, Senhor, tudo que eu achava que era assim, não é. Senhor, tudo que eu imaginei para esse ano de 2020 tem mudado, tem se transformado, mas o Senhor
continua sendo o mesmo Deus. O Senhor já sabia de toda essa situação e com certeza o Senhor tem um escape, o Senhor tem um socorro para mim, para minha família, para as pessoas que você está intercedendo. Como disse a Clarice aqui no início, nós estávamos comentando, nós estamos no Paraná, principalmente Paraná, região oeste, uma situação muito diferente do resto do país, né? A situação no Rio de Janeiro, a situação em São Paulo, a situação no Amazonas, principalmente em Manaus, que é um grande centro urbano, uma densidade demográfica grande demais. A situação é muito diferente. Então nós temos irmãos nossos, irmãos na fé, que já faleceram, irmãos, com Covid-19. Nós temos famílias que estão chorando porque perderam seus entes queridos. Então, nós precisamos saber que é tempo realmente de nós nos humilharmos. Falarmos, Senhor, só o Senhor pode mudar a situação. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. E hoje de manhã, essa mensagem sobre humilhar me veio ao coração. Hoje de manhã, quando eu estava orando aqui na igreja, eu, meu esposo e o diácono Dário, nós estávamos aqui pela manhã e eu me lembrei, quando eu ajoelhei ali para orar, me lembrei das crianças. As crianças me ensinam muito, viu? Eu amo dar aula para as crianças. E esses dias, as crianças estavam comigo e me perguntaram, pode orar, só pode orar de joelho? Não pode orar de outro jeito? Eu falei, não, orar a gente ora, em qualquer posição a gente ora. Às vezes, eu contei para eles, eu estou sentada assim, diante de algumas pessoas, eu estou orando, Jesus, tem misericórdia, né? Eu estou andando na rua, eu estou orando. Expliquei isso para elas, mas eu falei assim, mas só que orar é conversar com Deus, e Ele quer a nossa atenção. Então, se eu tiver, você acha que a gente consegue orar e ver televisão ao mesmo tempo? Ah, não. Porque eu vou estar falando. Você gosta de estar conversando com alguém e a pessoa está olhando para o outro lado? Então orar tem que parar. A Bíblia diz que a gente deve ir para um cantinho, para um quarto, parar. Esse é o modelo ideal da oração. Eu tenho que ir para um lugar e gastar tempo com Deus, conversar com Deus, com a minha atenção só naquilo. Isso é orar. Mas quando eu não puder orar assim, eu posso orar andando, eu posso orar na situação, posso orar igual Eliseu, né? Senhor, né? Manda fogo do céu. Então, Elias manda fogo do céu. Então a gente ora e Deus responde conforme a necessidade. A gente pode orar de qualquer jeito. Mas essa palavra humilhai-vos me fez pensar muito, amados, nessa oração que nós fazemos de joelhos diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que de um dia todos os joelhos se dobrarão diante dele e confessarão que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, amém? Eu e você precisamos treinar esse se humilhar. Quando nós nos ajoelhamos, amados, é diferente. Nós nos ajoelhamos, é um sentimento, não sei você, de total dependência, de olhar para Ele que o nosso Deus está tão alto e eu sou tão pequena, tão dependente da misericórdia e da graça dEle. E me lembrei que no tempo da minha vida, dessa vida ministerial, que já tem alguns anos, no tempo da minha vida eu estava fazendo muitas orações. E a minha oração era muito assim, de andar na casa. Era oração de guerra, com o pessoal de levanta a mão e ora e repreende. E eu tenho pensado que este tempo não é este tempo. Esse tempo é o tempo de orar, de humilhar, de orar igual Abacuque. Senhor, tem misericórdia. Lembra-te, Senhor, na tua ira, lembra-se da misericórdia. Senhor, só o Senhor pode deter esse vírus. Senhor, só tem propósitos que nós, na nossa pequenez, nesse rebanho, fazendo parte desse rebanho tão pequeno, que apesar de ter se espalhado pelo mundo inteiro, diante de um Deus tão grande, de um pastor tão poderoso, continua sendo tão pequeno, Senhor. Diante do Senhor, nós nos prostramos e declaramos, Senhor, tem misericórdia de nós. Clamamos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Por isso, Pedro diz, humilhai-vos debaixo da poderosa, da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, no tempo de Deus, irmãos, quando Ele quiser, tudo isso vai passar. Não vai ser nem um dia antes, não vai ser nem um dia depois. As vacinas que estão sendo pesquisadas, os remédios não vão ser nem um dia antes, nem um dia depois da decisão do nosso Deus. Por isso que nós precisamos nos humilhar. É tempo de orar de joelho, é tempo de fazer calo. E nessa época da minha vida, que eu estava orando muito assim, os calos que eu tenho no meu joelho, porque eu nasci na fé assim, orando,
E hoje eu chorei muito de manhã, porque eu tive saudade do meu pastor, que nos fazia, jovens rebeldes que éramos, orarmos 1 hora, marcando no relógio. Todo mundo aí ajoelhado 1 hora. Hoje a gente reclamava, e o pescoço doía, né? Mas aprendemos a orar de joelho. E aí ganhei uns belos cralos assim no joelho. E certa vez, mais lá na frente, me sentindo mais poderosa em Deus, esquecendo da minha pequenez, orando só, sai capeta, sai diabo, né? Esquecendo desse tempo de humilhação, eu cheguei no Rio de Janeiro, meu irmão mais velho, sentei na frente dele, meu irmão mais velho olhou para mim e falou assim, ué, cadê os seus cralos do joelho? Irmãos, que vergonha eu passei naquela hora, porque aquilo não era porque eu não tinha calo, mas o que representava uma mudança de postura diante desse pastor tão grande. Eu tinha me levantado para orar, guerrear. Nós podemos guerrear assim, até hoje eu oro assim, eu oro dentro da minha casa, eu oro assim, mas antes nós nos levantarmos em guerra, dizendo, sai capeta em nome de Jesus, porque Pedro vai falar isso, resistir ao diabo. E essa oração de resistência muitas vezes é levantar e falar, sai da minha casa, sai em nome de Jesus, aqui você não tem espaço, é guerrear. Mas antes disso, amados, nós precisamos ter passado um tempo ajoelhado diante do nosso Deus, lembrando que Ele é poderoso, que Ele é soberano. É tempo de nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, rebanho do Senhor, que ouve essa mensagem nessa noite. É tempo para mim que estou ministrando, me humilhar diante do Senhor, lembrar que Ele é poderoso, que tem um tempo para Ele terminar tudo isso, tem um tempo para tudo, esse tempo está determinado por Ele. E eu preciso lembrar disso nessa noite e me alegrar, apesar de todas as circunstâncias que estão envolvendo pessoas que a gente ama. Nós estamos com parentes hospitalizados, orando, fazendo relógio de oração. Apesar disso, nós nos alegramos porque temos um Deus que ouve oração, amados. Tem gente fazendo novenas, fazendo isso, fazendo aquilo diante de ídolos mortos, que não ouvem, não podem se mover. Mas nós não, apesar das lutas, das dificuldades, nós clamamos, nos humilhamos diante de um Deus que tudo pode fazer. Amém? Então nós não precisamos ter medo. Diga para quem está pertinho de você, você que está me ouvindo, diga, eu não terei medo. Eu sou o rebanho do Senhor. Amém? Eu sou o rebanho dele. Ele foi do agrado dele, foi ele que me buscou, foi ele que buscou você onde você estava e trouxe para o seu redil e tem cuidado de você, ele tem cuidado de nós. É tempo de nós nos humilharmos, de lançar nossa ansiedade sobre ele, de não nos preocuparmos com o que comeu, o que vestiu, que não, Senhor, eu sei que o Senhor pode, Senhor, fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer isso. E nós descansarmos em Deus, lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, não permitir que essas preocupações venham a balançar com a nossa fé. Uma vez, mês passado, esse mês ainda, eu ministrei aqui e eu comentei um versículo que eu quero comentar com os irmãos. Tem ficado muito no meu coração e eu estou partindo para o encerramento já dessa mensagem. Que é aquele terreno, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador. Isso tem falado muito comigo, não sai do meu coração. Um daqueles terrenos, Jesus disse que representava os cuidados que nós temos com a vida. E aquele excesso de cuidados com a vida fez com que a palavra que fora semeada, essa palavra ficasse infrutífera, se tornasse frutífera e não produzisse aquilo que teria que produzir, que poderia produzir, que tinha potencial para produzir. Esse excesso de preocupação com a vida, esse excesso de preocupação com os dias que nós estamos passando, essa preocupação não pode ser maior do que a minha fé e a sua fé no pastor que cuida de mim e cuida de você. Porque essa preocupação mexe com a minha fé. O excesso de preocupação diz que eu não estou confiando nele. O excesso de preocupação diz que eu não sei quem eu sou. E nós cantamos aqui que ele diz que eu sou
aquilo que Ele diz que eu sou o rebanho dEle, eu sou ovelha do Senhor, eu faço parte do rebanho dEle, eu faço parte da sua igreja, do seu corpo, e é por isso que eu posso cear nessa noite, porque eu faço parte do corpo do Senhor. Então Ele tem estado conosco, não tem nos deixado só, Ele prometeu, Ele é fiel em todas as suas promessas, Ele deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque Ele está conosco hoje aqui, estará conosco todos os dias, nos dias que ainda estão por vir, que não sabemos se serão mais fáceis ou se serão mais difíceis, não sabemos, mas quaisquer que sejam esses dias, Ele estará conosco. Nós estamos dentro de um grande cercado, com a proteção do Senhor, com a mão dEle cuidando de nós. Não é isso que o Salmo 23 diz? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém? Não nos faltará consolo, não nos faltará provisão, não nos faltará nada, amados, porque Ele estará conosco. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que você saia daqui com essa convicção de que você é rebanho do Senhor, que você é ovelha do Senhor, faz parte desse corpo do Senhor, em nome de Jesus.